Quando ainda somos crianças, é fácil a gente se envolver em atividades que não têm uma finalidade específica. A gente vai jogar bola, a gente vai correr, a gente vai cantar, a gente vai pintar, a gente vai jogar videogame, aprender uma arte marcial, ou sei lá, um novo idioma. É claro que muitas dessas atividades acabam servindo para a gente desenvolver habilidades que podem ser úteis mais para frente. Algumas são introduzidas justamente na esperança de que a gente possa se tornar alguma coisa a partir daquilo. Porém, do ponto de vista da própria criança, não existe outra finalidade a não ser a atividade em si. Você brinca para brincar, você pinta para pintar, você canta para cantar. A gente vai fazendo porque é estimulante, é divertido, dá cor à vida. Mas um pouco mais tarde, dedicar tempo a alguma coisa sem ter um objetivo começa a ser mal visto. Esse tipo de questionamento acaba aparecendo mais frequentemente quanto mais a gente vai assumindo a identidade de pessoas adultas. Vira quase um pecado se dedicar a coisas singelas por mero prazer, ainda mais levando em consideração a urgência das contas chegando todos os meses. Tudo te encurrala para dedicar ao máximo as suas horas com uma finalidade muito bem definida: ganhar dinheiro. Uma olhada rápida pelo YouTube ou pelo Instagram e a gente vê 1 milhão de vídeos e de anúncios sobre uma coisa: como transformar o seu hobby em uma atividade lucrativa. A gente sabe bem que faça o que você ama está em todo lugar. É o conselho que está na ponta da língua quando a gente manifesta qualquer dúvida sobre a nossa carreira. Todo mundo já ouviu aquela máxima que se atribui ao Confúcio de que se você trabalhar com o que você ama, então você não vai trabalhar um dia sequer na sua vida. Mas quando a gente leva isso como receita de felicidade, a gente acaba ignorando alguns detalhes de como as experiências efetivamente se dão. Não existe nenhum fenômeno que permaneça prazeroso com a repetição diária. Por mais que você ame aquilo mais do que tudo, ficar exposto ao mesmo estímulo traz um tédio profundo e dolorido. E por mais que possamos fazer um esforço para tentar diversificar aquela atividade e torná-la um pouco mais tolerável, o senso de prazer e leveza que levam à diversão simplesmente desaparecem quando percebemos que temos muito a perder. Quando é a nossa própria identidade e sustento que estão atrelados à continuidade daquela atividade. O que era uma paixão se transforma numa prisão. Indo um pouco mais além, a gente ignora também que a internet de hoje funciona na base da construção de storytelling para gerar engajamento. Então, basicamente, qualquer história que a gente escuta é exatamente isso. É uma narrativa construída para gerar algum impacto emocional com o objetivo de fazer a gente comprar alguma coisa. Um outro ponto é o de que, uma vez que as histórias que engajam seguem um certo padrão modulado pelos algoritmos, a repetição dessas histórias fazem a gente ter uma impressão de que a exceção é que é a regra. É claro que existem pessoas que conseguem ser bem-sucedidas no que fazem e que, por meio da paixão e do interesse, transformam uma certa atividade em um sustento menos sofrido do que o trabalho num escritório que elas odeiam. Porém, é importante a gente lembrar que para cada influenciador de cozinha vegana existem milhares de outras pessoas que tentaram tornar a sua paixão pela cozinha em trabalho nas redes sociais, mas não puderam ou não conseguiram continuar por terem ficado desmotivados após perceberem que o que antes era prazer virou trabalho. É importante filtrar o que é fato do que é exagero narrativo. É óbvio que não tem nada de errado em ganhar dinheiro. O problema é quando a gente passa a achar que alguma coisa só vale a pena se gerar um benefício quantificável. A pressão de gerar lucro com o que a gente faz acaba nos afastando de atividades prazerosas, porque a recompensa interna de repente não é mais suficiente para nos manter engajados. Ao invés de simplesmente sentar e curtir uma tarde de xadrez, de repente a gente precisa buscar um patrocínio para conseguir vencer o campeonato nacional. Ou ao invés de passar o dia pintando para poder colocar na parede de casa, a gente tem que publicar no Instagram para garantir like. Ou ao invés de tocar uma música no violão para os amigos, a gente precisa de milhares de views no TikTok. Menos que isso, acaba recebendo olhares julgadores, é visto como querer pouco. Assim, a gente acaba utilizando os nossos hobbies não mais como coisas que a gente quer fazer para passar o tempo, para se divertir, mas sim como ferramentas para a gente se sentir um pouco mais amados e menos sozinhos. Rick Rubin é um dos maiores produtores musicais do mundo. Ele é responsável por ajudar a dar forma aos trabalhos de artistas como Johnny Cash, Black Sabbath, Paul McCartney, Adele, Lady Gaga e Kanye West. Numa entrevista sobre o seu trabalho para o podcast do Tim Ferriss, o Rick Rubin diz: há tantas coisas que podem ficar no caminho do processo artístico. Por exemplo, qualquer tipo de consideração comercial normalmente atrapalha. Se você está pensando em criar canções para entrar no rádio, as chances são de que você não está usando a sua própria voz.
É sobre chegar perto da fonte e não ser distraído por nenhum tipo de nonsense que atrapalha a arte de ser tão boa quanto ela poderia ser. O mais interessante é observar como Rick Rubin, que é especialista em extrair o melhor de criativos e artistas profissionais, coloca qualquer preocupação comercial como algo que atrapalha. É claro que ter um plano, desejar ser o melhor e formar uma carreira são objetivos legítimos, mas há também uma magia enorme em se dedicar a algo sem a menor pretensão. Depois da prática e do suor para a gente aprender e se aperfeiçoar em algo, são nos momentos mais descompromissados que a gente mais se diverte. E justamente quando a gente está se divertindo é que a gente dá o nosso melhor. Existe um prazer muito diferente que acontece quando fazemos algo por fazer. Um estado de presença e autenticidade muito raro, quase meditativo. E você não precisa ser um profissional da música com milhões de dólares para experimentar isso. O caminho da arte e da criatividade, apesar do que o imperativo social faz a gente pensar, não é só para quem consegue transformar o ofício numa fonte de renda. Você pode perfeitamente tirar essa preocupação da equação e utilizar o que quer que você faça como a sua pequena terapia, uma fonte de vitalidade e de alegria em si mesma. Não existe absolutamente nada de errado em ter um hobby que te consome horas e horas do dia e que não gera uma fonte de renda. Pelo contrário, pode até ser algo bastante louvável, uma manifestação de amor e de generosidade. Muitas vezes as pessoas tentam ajudar a gente com a melhor das intenções, como uma forma de evitar que a gente sofra. Mas a verdade é que elas acabam nos afastando daquilo que nos traz potência. Elas acabam esquecendo que esse impulso que a gente dedica às coisas que não tem nenhuma finalidade são úteis também quando a gente vai se dedicar ao trabalho que nos traz o sustento. A verdade é que ninguém ganha nada bancando o adulto sério, cheio de projetos. Às vezes a gente só quer brincar por brincar, cantar por cantar ou pintar por pintar. Por mais que para alguns seja difícil de entender, esse brilho que a gente adquire quando está se divertindo já é a recompensa em si mesmo.